Fala pessoal, nessa questão a gente vai trabalhar com um problema muito interessante para treinar essas propriedades de divisão de triângulos em partes menores e observação sobre a razão entre as áreas. Então ele fala para a gente que eu tenho um triângulo ABC cuja área é 72, o segmento AM é mediana desse triângulo, então vai dividir esse lado em duas partes iguais, porque o M é ponto médio. Ele fala que essa mediana mede 12 e que eu também sei que o segmento aqui mede 3 e o segmento QP mede 6. Como a mediana mede 12, né? Já tem 9 aqui, falta 3 aqui para baixo. E ele começa perguntando quais são as áreas dos triângulos ACM e ABM. Eu vou dividir a resolução desse exercício em duas partes. Uma parte que vai pegar os itens A e B e outra parte que vai pegar os itens C e D. E para as partes A e B, aqui no começo, eu vou fazer uma figura nova, né? Um pouco simplificada em relação ao que o exercício mostra aqui pra gente. Eu vou desenhar só o triângulo grande e a mediana M. Todo o resto, né, esse ponto E, os segmentos e tal, a gente vai deixar de fora, porque para esse primeiro momento, isso daqui não vai ser muito útil. Então, vou marcar os pontos e vou apagar o triângulo do fundo, para a gente ter uma versão um pouco simplificada do que está acontecendo aqui. Deixa eu só marcar os pontinhos aqui. E aí você pode apagar o desenho do triângulo maior. Perfeito. Esse daqui é o ponto M, que é o ponto médio do lado BC. Eu também vou abrir um slide auxiliar em que a gente vai fazer observações sobre propriedades que vão ajudar a gente a resolver o problema. Então, para começar, o que eu quero que vocês percebam? Que se você pegar um triângulo qualquer, essa propriedade vale para todos, e você dividir a base desse triângulo em pedaços iguais, por exemplo, né, traçando a mediana desse triângulo, você vai acabar criando triangulinhos menores que vão ter uma propriedade bastante interessante. Por exemplo, ligando aqui com o ponto médio quebra a base do triângulo em dois pedaços iguais. Isso significa, certo, que os triângulos que você criou têm exatamente a mesma medida de base. Mas não para aí, né? Além de ter a mesma base, esses triângulos também têm a mesma altura. E por que eles têm a mesma altura? Porque eles estão apoiados no mesmo chão e eles vão até o mesmo ponto, certo? Ali oposto a essa base. E veja, se eles têm a mesma base e eles têm a mesma altura, acho que é uma conclusão natural a gente perceber que eles têm a mesma área. Porque o cálculo da área dos dois triângulos, que é base vezes altura sobre 2, vai usar exatamente as mesmas medidas, certo? Entre eles, chegando, claro, no mesmo resultado. Isso é verdade quando você divide essa base aqui em duas partes iguais, mas também é verdade quando você divide a base em qualquer quantidade de partes iguais. Se eu dividir essa base em, sei lá, 3 pedacinhos iguais, isso continua sendo verdade. Tem 3 triângulos que têm a mesma base, não é a mesma base que no primeiro caso, claro, mas é a mesma base entre eles, e tem precisamente, exatamente a mesma altura. Se tem a mesma base e a mesma altura, tem a mesma área, certo? Então a área desses 3 triângulos é a mesma. Beleza, com isso a gente consegue responder o item A. Porque quando ele traçou essa mediana, a mediana dividiu o triângulo maior em dois triângulos que têm a mesma base, certo? Esses dois trechos que a mediana criou na base são iguais e têm a mesma altura, porque esses dois triângulos terminam ali no vértice A. Isso significa que, como o segmento AM é mediana, a gente consegue afirmar com certeza que as áreas dos triângulos ACM e ABM são iguais. E cada uma delas vale metade da área total. Esses dois triângulos têm área igual a 36. Tudo bem? Para o item B, a gente vai usar de novo essa propriedade. Mas, veja,
eu quero que você olhe separadamente para os triângulos da esquerda, o ACM, e da direita, que é o ABM. Vamos olhar para o triângulo ABM primeiro. Eu quero que você considere o segmento AM como sendo a base. Essa base não está dividida em partes iguais, né? Tem um segmento que mede 3, outro que mede 6 e outro que mede 3. Mas dá para você fazer essas bases ficarem iguais só pegando esse segmento que media 6 e cortando ele no meio de novo. Então, marca um outro ponto R aqui, que vai dividir no meio o segmento, né, cuja medida era 6. E aí você vai perceber que vão ficar 4 partezinhas iguais a 3. E qual foi a conclusão a que a gente tinha chegado? Que quando você divide a base do triângulo em partes iguais, você divide a área do triângulo em partes iguais também. A área do triângulo ABM, tudo isso, que era igual a 36, agora está dividido em 4 partes. E cada quarto de 36 mede 9. A mesmíssima coisa você pode fazer para o triângulo da esquerda. Agora olha para o ACM, enxerga de novo o segmento AM como sendo a base. Essa base está dividida em 4 partes iguais. Então, quando você liga o vértice C em cada um desses pontos, você quebra a área do triângulo ACM em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes, né, do mesmo jeito que para o triângulo da direita, vai ser igual a 9. Ou seja, o triângulo BCQ, que é esse triângulo aqui, ó, a área dele é composta por 6 triângulos menores com área igual a 9. Isso significa que essa sua área vai ser 6 vezes 9, que é 54. Beleza? Então, repetidamente, usando essa propriedade de que quando você divide a base em partes iguais, você divide a área em partes iguais, a gente conseguiu responder tanto o item A quanto o item B. No item C, ele pergunta por que o P é baricentro do triângulo BCQ. Para responder isso, vamos voltar para a figura original. Mas, antes disso, eu quero fazer mais uma observação com você a respeito de propriedades legais. Então, se eu desenhar o triângulo ABC de novo, quando é que aparece o baricentro? Bom, o baricentro é o ponto de encontro das medianas. Então, se você liga o vértice A no ponto médio do lado oposto, eu tenho uma mediana M. Se eu ligo o vértice B no ponto médio do lado oposto, eu tenho uma mediana BN. E se eu ligo o vértice C no ponto médio, vou marcar com 3 tracinhos, né? 2 tracinhos foi o ponto, a mediana da esquerda. Se você liga o vértice C no ponto médio de lá, que eu vou chamar de P, você tem mais uma mediana. Esse ponto em que as medianas se cruzam é o ponto que a gente chama de baricentro. Vou também fazer uma cópia desse triângulo, porque a gente vai precisar dele para o item D. Então, G é o baricentro. E o que o baricentro tem de especial? Né? O que ele traz de propriedade legal que a gente pode usar em exercícios? O baricentro sempre divide cada mediana do triângulo na proporção de 2 para 1. O que isso significa, Vitor? Significa que, quando eu olho, por exemplo, para a mediana AM, essa mediana fica dividida em 2 trechos pelo ponto G, que é o baricentro. Um desses trechos tem o dobro do tamanho do outro. Então, eu posso, por exemplo, dizer que se esse trechinho tiver medida x, a medida da parte de cima é 2x. Isso é verdade para todas as 3 medianas. Então, se esse trecho for y, aquele trecho mede 2y. Se esse trecho for z, esse trecho mede 2z. Então, o ponto G divide cada mediana em 2 trechos
e um desses trechos, o pedaço que está virado para o vértice, tem o dobro do tamanho do pedaço que vai até o ponto médio. Aí ele fala, né, para você explicar por que o ponto P é baricentro do triângulo BCQ. Triângulo esse que, por sinal, a gente usou no item B, né, e descobriu que tinha área igual a 54. Então, vou deixar anotada essa conclusão que a gente obteve no item anterior, de que a área de BCQ é igual a 54. Perfeito. O que mais a gente sabe sobre esse exercício? A gente sabe que a M é mediana do triângulo grande. Se o AM é mediana, ele chega aqui no ponto médio. Você sabe que a Q mede 3, QP mede 6, e a gente descobriu que o PM mede 3 também. Como? Olhando para o triângulo BCQ agora, né? O segmento QM vai do vértice Q até o ponto médio M do lado oposto. Então, para o triângulo BCQ, o segmento QM é uma mediana. E o que o baricentro do triângulo faria com essa mediana? Bom, o baricentro dividiria a mediana na proporção de 2 para 1. Mas repara que é exatamente isso que o ponto P está fazendo, concorda? O ponto P quebra a mediana QM em dois trechos, tais que o trecho QP tem o dobro do tamanho do trecho PM. Bom, se é o baricentro que faz isso, o ponto P é o baricentro. Então, a gente vai escrever que como P divide a mediana QM na proporção de 2 para 1, bom, quem faz isso é o baricentro, né? Então, P é o baricentro. Beleza? Então, a gente mostra que o P é o baricentro porque ele tem a propriedade que é exclusiva do baricentro. Dito isso, como é que a gente, né, agora sabendo que o ponto P é o baricentro, como é que você calcula a área do triângulo QPE? O triângulo QPE está aqui. Bom, perceba aqui, se o P é o baricentro, esse segmento BE, ele sai do vértice B, passa pelo baricentro e chega no lado oposto. Isso daí tem que ser uma mediana, porque os segmentos que se encontram no baricentro são as medianas. Se o BE também é mediana, então o ponto E é ponto médio do lado CQ. Você pode até desenhar a terceira mediana, né? Se eu saio do vértice C e desenho um segmento que passa pelo baricentro, ele vai chegar no ponto médio do lado oposto. Vou chamar esse ponto de S. Com certeza ele é ponto S, ele é ponto médio do lado BQ, porque ele sai do vértice e passa pelo baricentro. E veja só, o baricentro tem ainda uma terceira propriedade, né? Tem uma terceira coisa legal sobre ele. Quando você desenha todas as medianas de um triângulo, você separa o triângulo em 6 partes menores, em 6 triângulos menores. São triângulos distintos, né, no geral, não têm o mesmo formato, não são congruentes, mas todos eles têm a mesma área. Isso é uma consequência daquela propriedade que a gente usou lá no item A, de que a mediana corta a área no meio. Quando você desenha essas 3 medianas, você está cortando a área no meio de 3 jeitos diferentes, né? Então, você acaba criando 6 partes iguais. E quando eu olho para essa situação, eu percebo que, quando eu traço as 3 medianas, o triângulo QPE é um dos 6 triângulos que formam um triângulo maior. Isso significa que ele tem uma das 6 partes de área que formam um triângulo grande, né? Então, as 3 medianas do triângulo BCQ, perdão, do triângulo BCQ separam um triângulo em 6 partes de mesma área. O QPE é uma dessas partes. Portanto, a área do triângulo QPE vai ser 1/6 da área total, que é a área que a gente achou no item B, 54.
Isso significa que essa área é 9. Perfeito? Isso mata o item D. Então perceba que é um exercício que a gente trabalhou extensivamente com propriedades de medianas, do baricentro, certo? E esse lance de que quando você divide a base de um triângulo em trechinhos iguais, você acaba dividindo também a área desse triângulo em partes iguais, tá bom? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais!